Me chamo Aparecida, mas todo mundo me conhece como Cida. Tô com 85 anos nas costas e vou te contar uma história que carrego dentro do peito desde menina. É dessas histórias que a gente guarda, que dói contar, mas que precisa ser contada para não morrer com a gente. Sabe, meu filho, quando a gente chega na minha idade, a gente começa a pensar no que vai ficar depois que a gente se for. Não é dinheiro nem terra, é as histórias, os causos, as lembranças que passamos adiante. Por isso mesmo tô aqui, contando essas coisas para vocês. Se essa história tocar seu coração, se você também carrega alguma dor de família, ou se conhece alguém que foi separado dos seus, faz um favor para essa velha. Clica ali embaixo para se inscrever nesse canal e não perde as outras histórias que ainda tenho para contar. A vida me ensinou que compartilhar nossas dores é o primeiro passo para curar elas. E quem sabe a minha história não ajuda a sarar alguma ferida sua também? Agora vamos voltar para o que eu estava contando. Poucas dores machucam tanto quanto crescer sem pai nem mãe para chamar de seu. Eu sei bem disso, viu? Nossa família se esfarelou que nem torrão de açúcar em água quente. Primeiro foi meu pai que sumiu no mundo. Depois minha mãe que não aguentou a dureza da vida. E também se foi. Nós éramos 9 irmãos, 9 crianças largadas à própria sorte, tendo que se virar para não morrer de fome. Mas tem uma coisa que nunca mesmo, consegui tirar da cabeça. Minha irmã mais nova, a Inês. Ela foi a única que não ficou para enfrentar o mundo com a gente. Minha mãe deu ela para outra família, gente de posses. Por muitos anos eu deitava na esteira à noite e ficava matutando. O que será que aconteceu com aquela menina? Será que tá viva? Será que lembra da gente? Nossa casa era uma tapera de madeira, dessas que quando chove forte, a água entra por todo lado. Chão de terra batida que a gente varria todo santo dia, mas que nunca ficava limpo de verdade. Fogão a lenha que enchia tudo de fumaça. Uma mesinha de madeira com bancos compridos e só 2 cômodos para toda aquela gentarada dormir, espremida feito sardinha em lata. Meu pai, o João, era um homem forte, alto, de mãos grandes e calejadas. Trabalhava na roça quando queria. Mas o problema dele era a cachaça. Ave Maria, como aquele homem bebia. Desde que me entendo por gente, me lembro dele cambaleando pela estrada, cantando aquelas modas tristes ou então brigando com todo mundo. A bebida transformava meu pai num bicho bruto, que quebrava as coisas e fazia minha mãe chorar escondido. Já minha mãe, a Sebastiana, era uma mulher pequena, magrinha, mas forte que nem raiz de aroeira. Cabelos sempre presos num coque, rosto sempre cansado. Não lembro de ver minha mãe dando risada, sabe? Era só trabalho, trabalho e mais trabalho. Lavava roupa pra fora, fazia faxina nas casas da vila, costurava quando tinha encomenda e ainda cuidava daquela penca de filhos. As mãos dela eram ásperas como lixa, de tanto trabalhar. E a Inês... a Inês... Ela era diferente de todos nós. Parecia flor nascida no meio do pedregulho. Linda que só vendo, com olhos da cor do céu quando tá limpo, cabelo amarelado como o sol de manhã cedo e pele branca feito leite. Não puxou a ninguém da família. O povo até falava baixinho que ela não podia ser filha do João, mas minha mãe jurava que era. Inês parecia uma bonequinha de porcelana no meio daquela casinha de pau a pique. Essa menina não combina com a pobreza, dizia Dona Gertrudes, nossa vizinha. Parece uma princesinha perdida. E era verdade. A Inês chamava a atenção onde quer que fosse. Mesmo com roupinha remendada e pé no chão como todos nós, ela brilhava diferente. A desgraça começou a apertar o cerco quando eu tinha uns 12 anos. O pai começou a sumir de casa por dias, depois semanas. Um dia ele saiu de manhã cedo, disse que ia trabalhar numa fazenda ali perto e nunca mais voltou. Simplesmente sumiu no mundo, sem deixar rastro.
Na época, uns falavam que ele tinha arrumado outra família, outros que tinha ido pro sul tentar a vida, e teve até quem dissesse que ele morreu numa briga de boteco. A verdade é que nunca mais soubemos dele. A mãe tentou, coitada. Juro por Deus que ela tentou segurar as pontas sozinha. Trabalhava de sol a sol. Chegava em casa tão cansada que mal conseguia falar. Eu, que era uma das mais velhas, ajudava como podia. Cuidava dos menores, fazia comida, tentava manter a casa em ordem. Mas era muita boca para alimentar com tão pouco dinheiro. Foi quando comecei a perceber as mudanças nela. Primeiro, eram saídas à noite. Dizia que ia fazer faxina na casa de alguma senhora rica, mas voltava com cheiro diferente, de perfume caro. Depois, começou a passar noites fora. A gente ficava lá, eu e meus irmãos, esperando, com fome e medo. Os mais pequenos choravam chamando por ela. "Cadê a mamãe, Cida?" perguntava o Tonico, que era só um toquinho de gente na época. "Já já ela volta", eu respondia, mesmo sem saber se era verdade. Até que chegou o dia que ela não voltou mais. Saiu numa quarta-feira, prometendo trazer comida, e simplesmente não apareceu. Um dia virou 2, 2 viraram uma semana. Depois de um mês, entendemos que tínhamos sido abandonados de vez. 9 crianças, a mais velha com 14 anos, a mais nova, a Inês, com apenas 3. Sobrevivemos como pudemos. Os vizinhos ajudavam com o que dava. Um prato de comida aqui, uma roupa velha ali. Eu parei de estudar. Arrumei trabalho lavando roupa como minha mãe fazia. O Zé, meu irmão mais velho, foi trabalhar na pedreira, mesmo pequeno. Os outros menores ficavam em casa ou pediam esmola no centro da vila. Foi então que veio a pior notícia. Numa tarde de domingo, a dona Gertrudes chegou lá em casa com aquela cara de quem não sabe como dar uma notícia ruim. "Cida, minha filha, preciso te contar uma coisa", ela disse, sentando no banco velho da cozinha. "Vi sua mãe ontem, lá na cidade grande." Meu coração disparou. Minha mãe, viva. "Ela tá bem? Vai voltar pra gente?" perguntei ansiosa. Dona Gertrudes balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. "Não, menina. Ela deu a Inês para uma família de posses. Um casal que não podia ter filhos. Gente rica, sabe? Desses que tem casa grande com jardim e empregada." Foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. A Inês. Nossa Inês. Dada assim, como quem dá um filhote de cachorro. Como podia? Por que só ela e não todos nós? "Mas como assim, dona Gertrudes? Por quê?" "Dizem que o casal se encantou com a beleza da menina. Ofereceram dinheiro para sua mãe. Eles queriam só a Inês, por causa dos olhos azuis, do cabelinho loiro. Sua mãe aceitou. Naquele momento senti uma coisa estranha no peito. Não era só tristeza, era uma revolta misturada com dor. Lembrei da última vez que vi a Inês, com aqueles olhinhos grandes, me chamando de Cida, com aquela vozinha de passarinho. Como minha mãe podia ter separado a gente assim? Aquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Abracei o travesseiro, imaginando que era minha irmãzinha. Onde estaria ela agora? Numa casa bonita, com brinquedos novos? Estaria chorando de saudade, chamando pela gente? Essa ferida, meu filho, ficou aberta por muitos anos. A gente seguiu vivendo, porque viver é o que sobra para quem é pobre. Mas essa dor de ter sido deixada para trás, de ter perdido a irmã mais bonita para um mundo que não era o nosso, essa dor nunca sarou de verdade. Sabe, enquanto conto essa história para você, sinto como se estivesse abrindo um baú velho, desses que guarda lembranças que a gente preferia esquecer. Se a minha história mexeu com você, se você também carrega alguma dor parecida, talvez seja bom saber que não está sozinho. Tem muita gente por aí que foi deixada para trás, que precisou crescer antes do tempo, que carrega perguntas sem resposta. Se quiser acompanhar o resto dessa história, que acredite,
Ainda tem muitas voltas. Se inscreve aqui no canal. É um conforto para essa velha saber que suas memórias não vão morrer com ela, que talvez possam ajudar alguém a encontrar algum sentido nas próprias dores. A vida continuou seu rumo depois que a Inês foi levada. Nós, os irmãos que ficamos, tivemos que aprender a ser adultos quando ainda éramos crianças. Eu, com 12 anos, já fazia papel de mãe para os menores. O Zé, com 14, já era o homem da casa. A Lurdinha, que tinha 10, já lavava e passava feito gente grande. A casa, que já era triste antes, ficou mais vazia ainda sem a Inês. Era como se tivessem levado o único raio de sol que entrava pela nossa janela quebrada. Nos primeiros dias, o Toninho, que era o mais apegado a ela, chorava chamando pela irmã. Cadê a neném? Quero a neném! E eu não sabia o que responder. Só abraçava ele forte, até dormir. Seguimos adiante como o povo diz, com a graça de Deus e a ajuda do vizinho. Dona Gertrudes foi um anjo em nossas vidas. Já era uma senhora de idade, viúva, que morava sozinha, mas sempre dava um jeito de mandar um pratinho de comida, uma roupa velha do finado marido pro Zé, um remédio quando alguém adoecia. Cida, ela me dizia, você é forte que nem sua mãe. Vai segurar a peteca. Forte eu era mesmo, mas por dentro me sentia fraca como um graveto. Tinha noites que eu deitava na esteira e chorava escondido, pro Zé e os outros não verem. Chorava de saudade da mãe, do pai, da Inês. Chorava de medo do futuro, de fome, de cansaço. Mas quando o sol raiava, enxugava as lágrimas e levantava. Não tinha luxo de ficar me lamentando quando tinha tanta boca para alimentar. Os vizinhos até tentaram avisar os parentes da gente. Tínhamos uma tia em Guariba, irmã do meu pai, e uns primos em Barretos. Mas ninguém quis saber. Diziam que já tinham os próprios problemas para resolver. Na verdade, a família do meu pai sempre teve vergonha dele, por causa da bebida. E da parte da minha mãe, tinha ninguém não. Ela cresceu em orfanato, sem conhecer pai nem mãe. Assim, ficamos por nossa conta mesmo. O Zé trabalhava quebrando pedra, voltava para casa com as mãos em carne viva, mas nunca reclamava. Ele era calado, sisudo, carregava o peso do mundo nos ombros. Eu lavava roupa para fora, limpava a casa de família, fazia qualquer biscate que aparecesse. A Lurdinha cuidava dos menores enquanto a gente trabalhava. Os pequenos, o Toninho, a Maria, o Pedro, o Sebastião e o Joaquim foram crescendo como dava. Sem escola, sem médico, sem nada. Comendo o que tinha quando tinha. Vestindo roupa doada, muitas vezes grande demais ou pequena demais. Dormindo tudo junto num só cômodo, em cima de esteiras velhas. Os anos foram passando. O Zé, quando fez 18, decidiu ir embora. Disse que ia para o Rio de Janeiro, que tinha ouvido falar que lá tinha muito emprego, que ia fazer a vida e mandar dinheiro pra gente. Não posso ficar aqui para sempre, Cida. Ele me falou na véspera de partir. Aqui não tem futuro para ninguém. Chorei a noite toda depois que ele saiu, com uma trouxinha de roupa, um pão com mortadela que Dona Gertrudes deu e umas moedas que tinha juntado. Vi meu irmão sumir na estrada de terra, uma poeira levantando atrás dele. Era mais um que ia embora da minha vida. Será que um dia ia voltar? Ou ia sumir no mundo como meu pai? As primeiras cartas do Zé chegaram depois de uns meses. Letra mal feita, papel amassado, mas eram notícias. Dizia que tinha arrumado trabalho numa obra, que o serviço era pesado, mas pagava razoável. Mandou um dinheirinho, que ajudou a gente a comprar um colchão velho e um pouco de comida. Depois as cartas foram rareando, até que pararam de vez. O Zé, como tantos outros, foi engolido pela cidade grande. Eu já estava com 16 anos quando conheci o Jair. Ele era pedreiro, trabalhava por empreitada nas fazendas da região. Um homem simples, mais velho que eu, uns 10 anos, mas de boa índole. Começou a me ajudar. Trazia uma coisinha ou outra para os meus irmãos.
Consertou nosso telhado quando veio a tempestade forte. Cida, ele me disse um dia, você precisa de ajuda para cuidar dessa criançada toda. E eu preciso de uma companheira. Vamos juntar nossas precisões? Foi assim, sem romance, sem floreio, que eu me casei. Não teve festa, não teve vestido, não teve nada. Só um sim, dito na frente do padre. 2 alianças de latão e pronto. O Jair se mudou para nossa casa, trouxe suas poucas coisas e virou o novo homem da família. Ele era bom pro que precisávamos. Trabalhador, não bebia igual meu pai e tratava meus irmãos com respeito. Não era um homem carinhoso ou falante, mas era justo. Com ele as coisas melhoraram um pouco. Pelo menos tinha comida na mesa todo dia. E ele ajudou a aumentar a casa, construindo mais um cômodo de pau a pique. Logo veio meu primeiro filho, o José, em homenagem ao meu irmão que tinha ido embora. Depois a Antônia e mais tarde o Benedito. Eu, que já era mãe dos meus irmãos desde cedo, agora também era mãe dos meus próprios filhos. Cuidava de todos com o mesmo amor, mesmo com tanta dificuldade. Mesmo com a vida seguindo, eu nunca deixei de pensar na Inês. Às vezes, quando via uma moça bonita na rua, de cabelo loiro, meu coração dava um pulo. Será que era ela? Tinha noites que sonhava com a irmãzinha. Via ela correndo num campo, chamando por mim. Acordava com o rosto molhado de lágrimas. O tempo foi passando. Meus irmãos foram crescendo. Alguns saíram de casa para trabalhar em outros lugares. Outros ficaram por perto mesmo. A Lurdinha casou com um rapaz da roça. Foi morar na fazenda onde ele trabalhava. O Toninho, que era tão apegado a Inês, cresceu um homem calado, meio esquisito, que só se dava bem com os animais. Acabou virando tropeiro. Um dia, já fazia uns 15 anos que a mãe tinha ido embora, estava eu no centro da vila vendendo uns doces que tinha feito, quando vi uma mulher que me chamou a atenção. Era ela, minha mãe. Mais velha, mais acabada, mas era ela sim. Meu coração quase saiu pela boca. Ela não me viu. Estava do outro lado da praça, conversando com uma senhora. Larguei tudo e corri, acotovelando as pessoas no caminho. Quando cheguei perto, ela virou e me viu. Os olhos dela se arregalaram de susto. Mãe! Eu chamei, a voz tremendo. Ela ficou parada, me olhando como se visse uma assombração. Depois, sem dizer uma palavra, deu as costas e saiu andando rápido. Corri atrás dela, agarrei seu braço. Mãe, sou eu, a Cida, sua filha. Ela se virou com uma expressão dura que nunca vou esquecer. Não tenho filha nenhuma, disse entre dentes. Me deixa em paz, e puxou o braço com força, continuando seu caminho. Fiquei ali parada no meio da praça, as pessoas olhando, o mundo girando ao meu redor. Como ela podia dizer aquilo? Como podia negar os próprios filhos? Voltei para casa arrasada. Nem contei pro Jair ou pros meus irmãos o que tinha acontecido. Guardei aquela dor só pra mim. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Se ela estava de volta na vila, será que sabia alguma coisa da Inês? Dias depois, criei coragem e fui até o local onde tinham me dito que minha mãe estava morando. Era um quartinho nos fundos de uma pensão, perto da estação de trem. Bati na porta com o coração aos pulos. Quem abriu foi uma mulher que eu mal reconheci como sendo minha mãe. O rosto marcado, o corpo magro demais, os cabelos grisalhos mal cuidados, os olhos fundos, sem brilho. Ela não parecia surpresa em me ver. "O que você quer?" perguntou sem me convidar a entrar. "Quero saber da Inês", respondi, engolindo o nó na garganta. "A senhora sabe onde ela está?" Um brilho estranho passou pelos olhos dela. "Inês está bem. Melhor que todos nós. Mas onde ela está? Com quem? Ela lembra da gente?" Minha mãe deu uma risada sem graça. "Que diferença faz? Ela tem uma vida que vocês nunca vão ter. Casa boa, estudo, roupa fina. Virou gente.
Não precisou crescer na lama como vocês. Aquelas palavras foram como uma facada no peito. A senhora nos abandonou. Falei, a voz tremendo de raiva. Deixou 9 crianças sozinhas no mundo. Como pôde fazer isso? Ela me olhou de cima a baixo, os olhos frios como nunca tinha visto. Você não entende nada, menina. Acha que eu queria essa vida? Casar com um bêbado, parir uma renca de filhos, viver na miséria? Eu merecia mais. Quando tive chance de sair, saí. E a Inês? Por que só ela? Por que não levou todos nós? Minha mãe riu de novo. Uma risada amarga. Porque só ela valia alguma coisa. Bonita do jeito que era. O casal rico pagou bem por ela. Os outros... Quem ia querer? Senti meu sangue gelar. Pagar? Minha mãe tinha vendido a Inês? A senhora vendeu minha irmã? Perguntei, horrorizada. Chama do que quiser. Pra mim, dei uma chance pra ela ter uma vida melhor. E o dinheiro me ajudou a começar de novo. Não consegui ouvir mais. Dei as costas e saí correndo, as lágrimas embaçando minha visão. Como uma mãe podia fazer isso? Como podia vender a própria filha e abandonar as outras? Aquela conversa mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. A raiva, a mágoa, a dor, tudo misturado num turbilhão. Por dias não consegui comer direito, não consegui dormir. O Jair percebia que algo estava errado, mas não sabia como me ajudar. Foi a dona Gertrudes, sempre ela, que me acalmou. Cida, minha filha! Ela me disse, segurando minhas mãos nas dela, já trêmulas pela idade avançada. Tem gente que não nasceu para ser mãe. Sua mãe é uma dessas. O pecado é dela, não seu. Você fez o que pôde pelos seus irmãos, e eles estão vivos, estão se virando na vida. Isso é o que importa. E a Inês, dona Gertrudes? O que será que aconteceu com ela? A velha senhora suspirou fundo. Quem sabe um dia vocês se encontrem de novo. O mundo dá muitas voltas, minha filha. Não imaginava eu como aquelas palavras iriam se provar verdadeiras, anos depois. A vida seguiu seu curso. Meus filhos foram crescendo. Meus irmãos tomaram seus rumos. O Jair continuou sendo o marido correto que sempre foi. Mesmo que entre nós nunca tenha havido aquele amor de romance de livro. Era uma parceria, um acordo mútuo de ajuda mútua e respeito. Um dia, já estávamos em 1960, eu tinha uns 30 e poucos anos. Ouvi uma notícia que me fez o coração disparar. Uma amiga que trabalhava na casa da família mais rica da região me contou que a filha dos patrões ia se casar. E sabe quem é o noivo? Ela disse toda animada. O filho dos Bueno, aquela família que mora na capital. Dizem que são podres de rico. Os Bueno. Era esse o sobrenome da família que tinha levado a Inês, segundo o pouco que dona Gertrude sabia me contar. Seria possível? Seria a minha irmã que estava para se casar? Os Bueno... Aquele nome ficou martelando na minha cabeça dia e noite. Quase não conseguia dormir, de tanto que matutava nisso. Será que era mesmo a minha Inês que ia se casar? Como eu ia descobrir? Se fosse ela, será que ia querer me ver? Será que lembrava da gente, da vida que teve antes de ser levada? Mulher, o que é que você tem? O Jair me perguntou uma noite, vendo que eu revirava na cama sem pregar o olho. Tá doente? Não, homem. Tô pensando na vida. Respondi sem querer contar. O Jair era bom sujeito, mas não entendia essas coisas de sentimento. Homem daquela época era assim mesmo, criado para guardar tudo dentro. Mesmo sem contar pro Jair, decidi que precisava descobrir se era mesmo a Inês. No dia seguinte fui até a casa dos meus patrões. Eu fazia faxina 2 vezes por semana na casa do Dr. Osvaldo, que era médico da cidade. A Marina, que era a cozinheira de lá há anos, era amiga da governanta da Casa dos Ricos, onde ia ter o casamento. Marina, chamei ela quando estávamos sozinhas na cozinha. Me conta mais sobre esse casamento da filha dos Bueno. Ah, Cida, vai ser o casamento do ano. O vestido veio de São Paulo, encomendado especial.
Vai ter orquestra, buffet, tudo do bom e do melhor. A Augusta me disse que tá todo mundo doidinho lá na casa, preparando tudo. E como é essa moça? A noiva? Marina fez uma cara de quem sabe das coisas. Dizem que é linda de doer. Loira, olhos azuis, pele de porcelana. Não é filha legítima dos Bueno, sabe? Eles adotaram ela quando era pequititinha. Meu coração disparou. Loira, olhos azuis, adotada quando pequena. Só podia ser a Inês. E qual o nome dela? Perguntei, tentando não mostrar o nervoso que estava sentindo. Isabel, respondeu Marina. Isabel Bueno. Isabel, não Inês. Mas não significava nada. Muita gente muda o nome das crianças quando adota, principalmente naquela época. E fazia sentido, os ricos querendo apagar qualquer lembrança da origem humilde da menina. E... ela vai casar quando? No mês que vem. Primeiro sábado, na igreja matriz, aquela grandona da praça. Depois tem a festa na casa da família. Mas isso é só para convidado, claro. Saí da casa dos patrões com a cabeça fervendo. Precisava ver essa tal de Isabel. Precisava ter certeza se era minha irmã. Mas como? Gente como eu não entrava na igreja matriz, a não ser em dia de missa. E com certeza não seria convidada para o casamento mais chique da cidade. Passei dias pensando, planejando. Até que tive uma ideia. A Augusta, governanta da casa dos Bueno, estava precisando de ajudantes extras para organizar tudo para o casamento. Era minha chance. Pedi para Marina arranjar para mim. Disse que precisava do dinheiro extra, que podia trabalhar no que fosse. Ela prometeu falar com a amiga. E deu certo. Uma semana depois, lá estava eu, entrando pelos fundos da casa mais imponente que já tinha visto na vida. Um casarão de 2 andares, com um jardim na frente, varanda enorme, janelas de vidro colorido. Parecia coisa de filme. Os fundos também eram grandiosos. Cozinha maior que minha casa inteira, quartinhos de empregada, lavanderia, despensa cheia de comida que dava para alimentar um batalhão. Augusta era uma portuguesa gorda, de cara séria, mas coração mole. Me colocou para ajudar na arrumação dos quartos de hóspedes, que iam receber a parentada de fora que viria para o casamento. Você tem mão boa para isso, ela falou, vendo como eu arrumava as camas com esmero. Capricha que depois te chamo para outros serviços. Trabalhei o dia todo naqueles quartos, trocando lençóis, tirando pó, arrumando tudo nas mais perfeitas condições. Mas não vi nem sinal da tal Isabel. Ouvia as outras empregadas falando dela, sempre com admiração. Não é metida como a mãe, dizia uma. Trata a gente com educação, até sabe o nome de todo mundo, comentava a outra. No segundo dia, meu coração quase parou quando Augusta me chamou. Cida, vai lá no quarto da menina Isabel buscar uns vestidos que ela quer que passe. Ela tá lá com a modista, provando-se o vestido de noiva. Era a chance que eu tanto esperava. Subi as escadas com as pernas bambas, o coração na garganta. O quarto da menina Isabel ficava no final do corredor. Uma porta branca, entalhada, diferente de todas as outras. Bati de leve e ouvi uma voz suave dizer: "Pode entrar." Abri a porta devagar e lá estava ela. De costas para mim, em frente a um espelho enorme, usando um vestido branco todo rendado, mais bonito que qualquer coisa que já tinha visto. E quando ela virou, meu Deus do céu, era ela! Minha Inês, mais velha, mais alta, mais senhora. Mas era ela, sim. Os mesmos olhos azuis que lembravam o céu limpo, o mesmo cabelo loiro agora arrumado em cachos elegantes, a mesma boca pequena e bem desenhada. Reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos. Fiquei parada na porta, sem conseguir dizer nada. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair ali mesmo. Ela me olhou com uma expressão educada, sem nenhum sinal de reconhecimento. "Pois não?" disse com uma voz macia, de quem teve estudo, tão diferente da nossa fala arrastada de gente da roça.
Vim buscar os vestidos para passar. Consegui dizer finalmente. Ela sorriu, apontando para uma pilha de roupas em cima da cama. Estão ali. Obrigada. Peguei os vestidos com mãos trêmulas, quase deixando cair tudo. Ela continuou me olhando, agora com uma expressão levemente curiosa. A senhora é nova aqui, não? Não me lembro de tê-la visto antes. Sim, senhora. Tô ajudando só pros preparativos do casamento. Ela sorriu de novo, um sorriso que iluminou o quarto inteiro. Que bom! Precisamos mesmo de toda a ajuda possível. Este casamento está deixando todo mundo louco. Ela riu, uma risada cristalina que me lembrou de quando ela era pequena. A mesma risada que dava quando eu fazia cócegas na barriguinha dela. A senhora sempre morou aqui? Arrisquei perguntar, tentando controlar a emoção. Uma sombra passou pelo rosto dela, tão rápida que quase não percebi. Desde pequena. Fui adotada pelos Bueno quando tinha 3 anos. 3 anos. A idade que a Inês tinha quando foi levada. Não havia mais dúvida. E a senhora... Lembra de alguma coisa de antes? Da sua família de antes? Perguntei, sabendo que estava passando dos limites, que uma empregada não devia fazer essas perguntas para a patroa. Ela me olhou com mais atenção agora, as sobrancelhas franzidas. Por que pergunta isso? Nesse momento, a modista que estava ajeitando a barra do vestido se levantou. Pronto, menina Isabel. Acho que agora está perfeito. Experimente andar um pouco. Isabel deu alguns passos pelo quarto, o vestido farfalhando, parecendo uma princesa de conto de fadas. Aproveitei esse momento para me retirar, antes que fizesse alguma bobagem, como abraçar ela e contar tudo de uma vez. Com licença, vou levar os vestidos. Murmurei, e saí quase correndo. O resto do dia passei como num sonho. Era ela, minha irmãzinha. Estava viva, estava bem, estava linda. Ia se casar. Mas não me reconheceu. Por que reconheceria? Era só um bebê quando nos separamos. Provavelmente não lembrava de nada da vida anterior, da casinha de pau a pique, dos irmãos, de mim. À noite voltei para casa com a cabeça fervilhando. O que eu devia fazer? Contar para ela quem eu era? Isso poderia estragar a vida nova dela, a felicidade do casamento. Quem era eu para aparecer do nada e virar a vida dela de cabeça para baixo? Não consegui dormir aquela noite, nem a seguinte. Continuei trabalhando na casa dos Bueno, espiando a Isabel de longe, observando como ela era educada com todos, como sorria fácil, como parecia feliz. Os pais adotivos pareciam gostar muito dela, mesmo sendo rigorosos como gente rica costuma ser. Um dia estava eu limpando o escritório do Sr. Bueno, quando ouvi vozes no corredor. Era ele conversando com a esposa. Ainda acho que deveríamos contar a ela antes do casamento, Celina. De jeito nenhum, Augusto. Isabel está tão feliz, tão radiante. Por que mexer nisso agora? Mas e se um dia ela descobrir por conta própria? E se essa mulher aparecer de novo? Seria muito pior. Fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que eles podiam ouvir. Estavam falando da minha mãe? Ela tinha aparecido procurando a Inês? Aquela mulher não vai aparecer. A senhora Bueno disse com desprezo. Pegou o dinheiro e sumiu. Além disso, o acordo foi claro. Sem contato, sem tentativas de ver a menina. Ela assinou os documentos. Mesmo assim, Celina, Isabel tem direito de saber que é adotada. Ela já sabe que é adotada, Augusto. O que ela não precisa saber é que foi comprada, que a própria mãe a vendeu por algumas notas. Isso destruiria ela. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Os Bueno sabiam que minha mãe tinha vendido a Inês. E a Inês, Isabel, não sabia de nada disso. Achava que tinha sido uma adoção normal. Talvez até pensasse que tinha sido abandonada, mas não que tinha sido vendida como mercadoria. A senhora Bueno continuou, a voz mais baixa agora. Além disso, imagina o escândalo. A filha dos Bueno comprada de uma qualquer,
Os pais do Ricardo poderiam até desfazer o noivado se soubessem. Está bem, Celina. Está bem. Não diremos nada. Mas isso me pesa na consciência. Sua consciência estará limpa se Isabel for feliz. E ela será, com Ricardo. Ele a ama. Vem de uma boa família. Dará a ela tudo o que merece. É o que importa. Os dois se afastaram, continuando a conversa em outro cômodo. Fiquei ali sentada no chão do escritório, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Então era isso. A verdade crua e nua. Minha irmã tinha sido comprada. Os Bueno tinham pago pela Inês porque ela era bonita, porque parecia uma bonequinha de porcelana, porque não tinha a aparência de gente pobre como o resto de nós. E minha mãe, aquela que nos deu a vida, tinha vendido a própria filha. Passei o resto daquele dia como se estivesse pisando em nuvem, sem sentir direito o chão debaixo dos pés. A cabeça rodando com o que tinha ouvido. Comprada. Minha irmãzinha tinha sido comprada como quem compra um bichinho de estimação. E os Bueno, aquela gente tão fina, tão religiosa, que ia na missa todo domingo na primeira fila, tinham feito esse negócio escuso. Cheguei em casa naquele dia sem conseguir olhar direito pro Jair e pros meninos. Servi a janta mecânica, como quem faz as coisas dormindo. O Jair até estranhou. Que foi, Cida? Parece que viu assombração. Nada não, homem. Só cansada. Esse trabalho na casa dos Bueno tá puxado. Mas não era só cansaço. Era uma tempestade de pensamentos. O que eu devia fazer com aquela informação? Contar para Isabel quem ela era de verdade? Revelar que ela tinha uma família, irmãos de sangue? Ou deixar ela seguir a vida dela, se casar com um moço rico, ser feliz na ignorância? Naquela noite, sonhei com a Inês pequena. Via ela correndo no terreiro da nossa casinha, os cabelos loiros voando ao vento, chamando por mim. Cida, Cida! Acordei com o rosto molhado de tanto chorar. No dia seguinte, voltei para casa dos Bueno, decidida a não fazer nada. Quem era eu para mexer na vida da moça? Ela tinha crescido bem, educada, com tudo que a gente nunca teve. Ia se casar, ter uma vida boa. Eu não tinha o direito de estragar isso. Mas o destino, às vezes, tem lá seus planos diferentes dos nossos. Estava eu passando os vestidos dela no quartinho de costura que ficava perto da cozinha, quando a porta se abriu e lá estava Isabel. Linda como sempre, vestindo um conjunto azul claro que realçava os olhos dela. Bom dia! Ela disse com aquela educação de gente fina. Augusta me disse que a senhora está passando meus vestidos. Sim, moça, respondi, evitando olhar nos olhos dela. Já tô quase terminando. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, o que achei estranho. Ficou me olhando de um jeito curioso, a cabeça levemente inclinada pro lado. A senhora me parece familiar, ela falou de repente. Nós já nos conhecemos antes? Senti meu coração acelerar. Como responder àquela pergunta? Acho que não, moça. A gente nunca se viu antes. Ela se aproximou mais, ainda me estudando com aqueles olhos azuis que eram iguais aos que eu lembrava da minha irmãzinha. É estranho. Desde que a vi no meu quarto outro dia, não consigo parar de pensar que a conheço de algum lugar. Continuei passando o no vestido, as mãos tremendo tanto que quase queimei o tecido fino. Deve ser impressão sua, moça. Gente como eu não frequenta os mesmos lugares que gente como a senhora. Ela franziu a testa, parecendo não gostar do que eu disse. Por favor, não fale assim. Não gosto dessas separações entre gente como eu e gente como a senhora. Somos todos iguais. Quase ri. Iguais? Ela com aquelas mãos macias que nunca tinham pegado numa enxada. E eu, com minhas mãos calejadas de tanto esfregar roupa no tanque. Mas engoli a resposta. Não era culpa dela, no fim das contas. A senhora tem irmãos? Ela perguntou de repente, me pegando de surpresa. Tenho sim, muitos. Respondi antes de pensar direito. Que sorte! Eu sempre quis ter irmãos.
Cresci sozinha nesta casa grande. Papai e mamãe são maravilhosos, mas sempre senti que faltava algo, sabe? Por um momento vi nos olhos dela algo que me quebrou por dentro. Uma solidão antiga, uma pergunta não respondida. Ela sabia que era adotada. Sabia que, em algum lugar, poderia ter uma família de sangue. Moça, posso perguntar uma coisa? Falei sem conseguir me conter. A senhora sabe alguma coisa sobre sua família de antes? Antes dos Bueno? O rosto dela ficou sério de repente. Não muito. Papai e mamãe me contaram que fui adotada quando tinha 3 anos, que meus pais biológicos morreram e não tinham condições de me criar. É tudo que sei. Meus pais biológicos morreram. Uma mentira. Minha mãe não só estava viva, como tinha vendido a própria filha. Isabel deve ter notado algo no meu rosto, porque se aproximou mais, quase ansiosa. A senhora sabe alguma coisa? Por favor, se sabe, me conte. Sempre quis saber mais, mas papai e mamãe ficam tristes quando pergunto. Então parei de perguntar. Naquele momento, me vi numa encruzilhada. Podia mentir, dizer que não sabia de nada. Ou podia contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Eu conheci sua mãe. Falei finalmente. Sua mãe biológica. Os olhos dela se arregalaram, brilhando de surpresa e emoção. Verdade? Como ela era? Onde a conheceu? Respirei fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. Ela tinha muitos filhos, vivia com dificuldade. Quando seu pai sumiu, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Então meu pai biológico não morreu com ela? Não que eu saiba. Ele simplesmente foi embora um dia e não voltou mais. Isabel se sentou numa cadeira, parecendo absorver cada palavra que eu dizia. E ela, minha mãe, como ela era? Como descrever Sebastiana? A mulher que tinha abandonado 9 filhos, que tinha vendido a filha mais bonita por algumas notas? Ela era uma mulher sofrida. A vida não foi boa para ela. E ela me amava? Isabel perguntou com uma vozinha que me lembrou ela pequena. Aquela pergunta me atingiu como um raio. O que eu podia responder? Que nossa mãe a tinha vendido? Que tinha escolhido ela, a mais bonita, para dar aos ricos, enquanto deixou o resto de nós na miséria? Ela fez o que achou que era melhor para você. Respondi, sentindo a garganta apertar. Queria que você tivesse uma vida melhor do que ela podia dar. Não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. E eu tinha irmãos? Irmãs? Agora a pergunta que eu mais temia. Engoli em seco. Tinha sim. Muitos. O rosto dela se iluminou. Muitos? Quantos? Como eram? Onde estão agora? Antes que pudesse responder, a porta se abriu e a senhora Bueno entrou, o rosto vermelho de raiva quando viu a filha ali comigo. Isabel, o que está fazendo aqui? Augusta está te procurando por toda parte. A costureira chegou para o último ajuste do vestido. Isabel se levantou, mas não sem antes me lançar um olhar que dizia claramente que nossa conversa não tinha terminado. Já vou, mamãe. Só estava verificando como estão meus vestidos. Vá logo. E você? Ela se virou para mim com um olhar gélido. Termine isso imediatamente e vá ajudar na cozinha. Depois que Isabel saiu, a senhora Bueno fechou a porta e se aproximou de mim, o dedo em riste. O que você estava dizendo para minha filha? O que estavam conversando? Nada não, senhora. Menti, abaixando a cabeça. Só falando dos vestidos. Ela me olhou com desconfiança. Escute bem. Isabel é uma menina sensível, impressionável. Não quero nenhuma empregada enchendo a cabeça dela com histórias ou fofocas, entendeu? Ela está prestes a se casar. A última coisa que precisa é de perturbações. Sim, senhora, murmurei, ainda de cabeça baixa. Ela saiu batendo a porta, me deixando com o coração aos pulos. A situação tinha ficado perigosa. Se a senhora Bueno desconfiasse que eu sabia a verdade, ou pior, que eu era irmã da Isabel, com certeza me mandaria embora na mesma hora.
Mas agora havia um novo problema. Isabel estava curiosa, estava fazendo perguntas. E eu tinha aberto uma porta que seria difícil de fechar. No resto daquele dia, tentei evitar Isabel a todo custo. Fiquei na cozinha ajudando a preparar conservas para o casamento, longe dos cômodos principais da casa. Mais tarde da noite, quando já estava arrumando minhas coisas para ir embora, uma das empregadas me chamou. Cida, a menina Isabel quer falar com você. Mandou você ir no Jardim dos Fundos. Fiquei dividida entre o medo e a vontade de ver minha irmã de novo. Por fim, o coração falou mais alto. Fui até o Jardim dos Fundos, uma área mais reservada da casa, onde ficavam as roseiras da senhora Bueno. Isabel estava lá, enrolada num chale, esperando na semi-escuridão. Quando me viu, veio depressa na minha direção. Pensei que não viria, ela disse, a voz baixa, mas ansiosa. Precisamos continuar nossa conversa. Por favor, me conte mais sobre minha família verdadeira. Olhei ao redor, nervosa. Moça, não é boa ideia. Sua mãe, a senhora Bueno, não ia gostar de saber que estamos conversando sobre isso. Não me importo. Tenho o direito de saber de onde vim, quem sou de verdade. Por favor. Havia tanta súplica naqueles olhos azuis que senti meu coração se apertar. Ela estava certa. Tinha o direito de saber. Mas será que estava pronta para toda a verdade? O que exatamente a senhora quer saber? Perguntei cautelosa. Tudo. Meu nome verdadeiro, minha família. Por que fui dada para adoção? Tudo. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. O que eu contasse agora mudaria a vida dela para sempre. Seu nome de batismo era Inês. Comecei. Inês Aparecida. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Inês. Ela repetiu baixinho, como se experimentasse o som. Inês. É bonito. É sim. Foi sua madrinha quem escolheu. A dona Gertrudes. E meus irmãos? Irmãs? Você disse que eram muitos. 8 ao todo. Você era a caçula, a mais novinha. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa. 8. Meu Deus! E onde estão eles agora? Espalhados por aí. Alguns ainda moram na região. Outros foram embora. Tentar a vida em outros lugares. Isabel, ou Inês, que era quem ela realmente era, parecia estar absorvendo cada palavra, como terra seca, que recebe água depois de longa estiagem. E por quê? Por que só eu fui dada? Por que não meus outros irmãos também? Era a pergunta que eu temia. Como contar que ela tinha sido escolhida por ser a mais bonita? Que tinha sido vendida, não dada? Você era muito pequena. Só tinha 3 anos. Era mais fácil para você se adaptar a uma nova família. Ela parecia estar tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça complicado. Mas se minha mãe estava com dificuldades, por que não deu todos nós? Por que separar a família? Naquele momento tomei uma decisão. Não contaria toda a verdade. Não ainda. Seria cruel demais. Há poucos dias do casamento dela. Às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis, moça. Sua mãe fez o que achou que podia fazer naquele momento. Isabel ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos na escuridão do jardim. Uma última pergunta. Você conhece algum dos meus irmãos pessoalmente? Sabe como encontrá-los? Aquela pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Você conhece algum dos meus irmãos? Meu coração batia tão forte que pensei que ela podia escutar. Era a hora da verdade. Não tinha mais como fugir. Respirei fundo, juntando coragem que nem sabia que tinha. Conheço sim, falei finalmente, a voz quase não saindo. Conheço todos eles. Os olhos dela brilharam de esperança. Todos? E... como são? Eles sabem de mim? Lembram de mim? Sabem sim. Nunca esqueceram a irmãzinha de cabelo loiro e olhos azuis. A caçulinha que chamava todo mundo pelo nome errado, porque era muito pequena para falar direito. Isabel sorriu, os olhos marejados. Eu queria tanto conhecê-los, saber como são, se parecem comigo.
Você poderia me levar até eles depois do casamento? Ricardo e eu voltamos da lua de mel em um mês. E... Moça! Interrompi, sentindo que não aguentava mais aquela farsa. Eu não preciso te levar até eles. Não? Por quê? Engoli em seco, o coração quase saindo pela boca. Porque você já está falando com um deles agora. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Isabel me olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta, tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. O que você está dizendo? Tô dizendo que sou sua irmã, Inês. Falei, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo meu rosto. Sou a Cida, Aparecida, a que te ninava para dormir quando você era bebê, a que te dava banho, penteava seu cabelo, te protegia quando o pai chegava bêbado em casa. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Não pode ser. É verdade, Inês. Te procurei por tantos anos. Nunca soube onde você estava, até ouvir falar desse casamento, dessa moça linda dos Bueno. Foi aí que arrumei esse trabalho, só para te ver, para ter certeza. Isabel cambaleou até um banco de pedra no jardim, sentando-se como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Seu rosto estava pálido, os olhos perdidos. Se você é minha irmã, ela falou finalmente, a voz fraca. Por que me abandonaram? Por que só eu fui dada? O que aconteceu com nossa mãe e nosso pai? Era a hora mais difícil. Contar ou não toda a verdade. Decidi que já tinha escondido coisas demais. Ela merecia saber, mesmo que fosse doloroso. Nosso pai era um homem bom quando não bebia, mas a bebida transformava ele. Um dia ele simplesmente sumiu. Foi embora sem dizer nada. A mãe tentou criar a gente sozinha por um tempo, mas era difícil demais. 9 bocas para alimentar, sem ajuda, sem dinheiro. Sentei ao lado dela no banco, sem me importar mais se algum dos Bueno podia nos ver. Um dia ela também foi embora. Nos deixou. Eu, que era a segunda mais velha com 12 anos, tive que cuidar de todo mundo. Foi nessa época que ela te levou. Me levou? Pra onde? Respirei fundo. Essa era a parte mais difícil. Para os Bueno. Ela te trouxe pra cá. Mas por quê? Por que só eu? Por que não todos nós? Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos tão parecidos com os da menininha que eu tinha embalado tantas vezes. Porque você era a mais bonita, Inês. Você não parecia gente pobre como o resto de nós. Tinha esse cabelo loiro, esses olhos azuis. Os Bueno. Eles queriam uma filha. Mas não qualquer filha. Queriam uma que parecesse que era deles de verdade. E estavam dispostos a pagar por isso. Vi o entendimento surgindo lentamente no rosto dela. A dor, a incredulidade. Pagar? Está dizendo que minha mãe me vendeu? Assenti, incapaz de dizer as palavras em voz alta. Isabel cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Instintivamente coloquei o braço em volta dela, como fazia quando era pequena, e chorava. Para minha surpresa, ela não se afastou. Sinto muito, Inês. Falei baixinho. Sei que é difícil de ouvir, mas você perguntou e eu não podia mentir. Não mais. Depois de alguns minutos, ela conseguiu se acalmar um pouco. Enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Um gesto tão simples e humano que me fez lembrar que, debaixo daquela aparência de moça rica, ainda existia minha irmãzinha. Os outros? Ela perguntou, a voz ainda embargada. Meus outros irmãos, onde estão? Espalhados por aí. O Zé, o mais velho, foi pro Rio de Janeiro. Não temos notícias dele há anos. A Lurdinha casou com um homem da roça. Tem uns 5 filhos. O Toninho virou tropeiro. Vive andando por esse Brasil afora. Os outros se viraram como puderam. E você? Como foi sua vida? Dei um sorriso triste. Casei cedo com o Jair. Um homem bom, trabalhador. Tive 3 filhos. Criei eles o melhor que pude. A vida foi dura, mas a gente segue em frente, né?
Não tem outro jeito. Isabel ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo aquilo. Então perguntou, com uma voz pequena. E nossa mãe? Você soube dela depois? Soube sim. Ela voltou para a cidade uns anos depois. Tentei falar com ela, saber da sua vida, mas ela não quis contato. Disse que não tinha filhos. Isabel fez uma careta de dor. Isso é difícil de aceitar, eu sei. Mas olha, Inês, tem uma coisa que aprendi na vida. A gente não escolhe a família que nasce, mas escolhe a família que constrói. Os Bueno, por mais que tenham feito algo errado ao te comprar, eles te amaram, te criaram como filha, te deram tudo que a gente nunca poderia ter dado. Mas me esconderam a verdade, ela disse, um toque de amargura na voz. Mentiram sobre meus pais terem morrido. Talvez quisessem te proteger. Acho que do jeito deles, acharam que era melhor você não saber. Ela levantou o rosto, olhando diretamente nos meus olhos. E você? Por que está me contando agora, há poucos dias do meu casamento? Essa pergunta me pegou de surpresa. Por que tinha contado? Por que não tinha deixado ela seguir sua vida na ignorância feliz? Por que você perguntou? Respondi com sinceridade. Porque você tem o direito de saber quem é de verdade. E por quê? Porque passei a vida inteira me perguntando o que tinha acontecido com minha irmãzinha. Se estava viva, se estava bem, se lembrava de nós. Ela segurou minhas mãos, um gesto que me surpreendeu. Não lembro, disse suavemente. Não lembro de você, nem dos outros. Mas agora que sei, sinto como se uma peça que sempre faltou dentro de mim finalmente tivesse encontrado seu lugar. Naquele momento compreendi o verdadeiro significado de família. Não era só sangue, não era só viver na mesma casa. Era esse fio invisível que nos conectava, mesmo depois de tantos anos separadas. O que vai fazer agora? Perguntei preocupada. Vai contar pros Bueno que sabe a verdade? Ela refletiu por um momento. Não sei. Preciso pensar. É muita coisa para processar de uma vez. E o casamento? O Ricardo, ele é um bom homem. Me ama pelo que sou, não por meu sobrenome ou aparência. Acho que ele entenderia se eu contasse. Um ruído vindo da casa nos fez sobressaltar. Alguém estava vindo para o jardim. Preciso ir, ela disse apressada. Mas quero te ver de novo. Quero conhecer o restante da minha família. Meus sobrinhos. Você disse que tem filhos? Tenho 3. O mais velho tem quase sua idade. Quero conhecê-los. Todos eles. Podemos nos encontrar depois que eu voltar da lua de mel? Assenti, o coração transbordando de uma alegria que não sentia há muito tempo. Claro que sim. Estarei esperando. Ela se levantou, ajeitando-te vestido. Uma última coisa, disse antes de se virar para sair. Obrigada por não ter desistido de me encontrar. E então ela se foi, deixando apenas o perfume delicado no ar da noite. Naquela noite voltei para casa como se flutuasse. O Jair estranhou meu estado. Nunca tinha me visto tão agitada. Que foi, mulher? Ganhou na loteria? Melhor que isso, respondi com um sorriso que não cabia no rosto. Encontrei minha irmã, Jair. Encontrei a Inês. Eu sabia que tínhamos uma longa jornada pela frente. Que Isabel, ou Inês, precisaria de tempo para processar tudo o que tinha descoberto. Que os Bueno não ficariam felizes quando soubessem. Que talvez minha irmã decidisse que não queria mais contato, depois de pensar melhor. Mas naquele momento nada disso importava. Depois de mais de 20 anos, eu tinha encontrado minha irmãzinha. É engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Quando penso na menina que eu era, desesperada, tentando cuidar dos meus irmãos depois que nossos pais nos abandonaram, nunca imaginaria que um dia estaria aqui, contando essa história. Quantas mães por aí, precisando tanto de ajuda, acabam fazendo escolhas desesperadas como a minha. Quantas crianças crescem sem saber suas verdadeiras origens
sentindo que falta uma peça no quebra-cabeça da sua identidade. Se você conhece alguém assim, seja gentil. Entenda que por trás de cada história de abandono, de cada adoção, há dor, há desespero, mas também pode haver redenção e reencontro. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, se você também busca respostas sobre seu passado ou carrega o peso de segredos familiares, saiba que não está sozinho. Talvez seja por isso que estou contando tudo isso hoje, para que outras Inês e outras Cidas saibam que, mesmo nos momentos mais escuros, ainda pode haver esperança de um reencontro, de cura, de compreensão. Os dias que se seguiram foram de espera ansiosa. O casamento seria no sábado, e eu não sabia se Isabel iria em frente com ele ou não. Também não sabia se ela tinha contado aos Bueno sobre mim, se eles viriam me confrontar, me acusar de ter arruinado a vida da filha deles. Mas nada disso aconteceu. Na sexta-feira recebi um bilhete entregue por um menino que não conhecia. Era de Isabel. Querida irmã, dizia o bilhete em letra caprichada. Decidi seguir com o casamento. Ricardo sabe de tudo agora e me apoia. Vou contar aos meus pais, mas só depois da cerimônia. Não quero mais segredos na minha vida. Por favor, venha à igreja amanhã. Quero que minha família verdadeira esteja presente neste momento importante. Com carinho, Inês, Isabel. Aquele bilhete mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Minha irmãzinha queria que eu estivesse no casamento dela. Eu, uma lavadeira de roupa, mulher simples da roça, convidada para o casamento mais chique da cidade. Mas como fazer isso? Não tinha roupa decente, não sabia me portar no meio daquela gente fina. Ia ser um peixe fora d'água. Que bobagem, Cida! O Jair falou quando contei minha preocupação. Ela é sua irmã de sangue. O que importa é você estar lá, não o vestido que vai usar. O Jair podia ser um homem de poucas palavras, mas de vez em quando soltava dessas sabedorias que me pegavam de surpresa. Ele tinha razão. O importante era estar lá pela Inês, não importa como. Mesmo assim, no dia seguinte, bem cedinho, peguei meu único vestido bom, um azul escuro que usava nas missas de domingo, e fui até a casa da Lourdinha, minha irmã que morava perto. Ela era boa de costura e conseguiu ajustar o vestido, dar uma melhorada. Lavei o cabelo com sabão de coco, prendi num coque caprichado e até passei um pozinho no rosto que a filha da dona Gertrudes tinha me dado no Natal. Quando cheguei na matriz, o coração quase saía pela boca. A igreja estava cheia de gente importante, políticos, fazendeiros, comerciantes, o povo rico da região todo. E eu ali, com meu vestidinho reformado, minhas mãos grossas de trabalho, me sentindo menor que formiga. Fiquei num cantinho, lá no fundão da igreja, tentando não chamar atenção. A cerimônia começou com música de órgão, flores por todo lado, padre de batina enfeitada. Quando a noiva entrou, não consegui segurar as lágrimas. Isabel, minha Inês, estava mais linda que nunca, no vestido branco mais bonito que já vi na vida. Parecia um anjo, com o véu cobrindo os cabelos dourados, um sorriso radiante no rosto. Mas o que mais me emocionou foi perceber que, escondido no buquê de rosas brancas, havia um raminho de flor de laranjeira. A mesma florzinha que ela adorava pegar no pé, que tinha no quintal da nossa casa quando era pequena. Era um sinal. Ela tinha se lembrado. Não das flores específicas, talvez, porque era muito pequena, mas tinha incluído algo que simbolizava suas raízes, sua origem humilde. Depois da cerimônia, fiquei na dúvida se devia ir embora ou não. A festa seria na casa dos Bueno, e não tinha sido convidada para isso, só para a igreja. Estava me preparando para sair quando senti alguém tocar meu braço. Era uma moça toda arrumada que parecia ser uma das damas de honra. A senhora é Aparecida? Ela perguntou baixinho. Sou sim. Dona Isabel pediu que a acompanhasse até a casa. Tem um carro esperando para levá-la.
Fiquei sem saber o que dizer. Um carro? Para me levar? Nunca tinha andado de automóvel na vida. Mas a festa não é só para convidados? Perguntei, insegura. A moça sorriu. A senhora é convidada especial da noiva. Assim, me vi entrando num carro preto e reluzente, sendo levada para a festa como se fosse gente importante. Na casa dos Bueno, tudo estava decorado como um conto de fadas. Luzes, flores, música, uma mesa de comidas que dava para alimentar o bairro inteiro por uma semana. Fiquei num canto sem saber direito como me comportar, até que Isabel, agora oficialmente Senhora Mendonça, veio até mim, radiante. Você veio, ela disse pegando minhas mãos. Fiquei com medo que desistisse. Eu prometi, não prometi? Respondi emocionada. Tá tão linda, Inês. Parece uma princesa. Ela sorriu ao ouvir o nome verdadeiro. Vem, quero te apresentar ao Ricardo. Me levou até o noivo, um rapaz alto de bigodinho bem aparado, que sorriu para mim com genuína simpatia. Então esta é sua irmã? Ele disse beijando minha mão como se eu fosse uma dama. Sim, a Cida. A que cuidou de mim quando era bebê. É uma honra conhecê-la, dona Aparecida. Isabel me contou tudo. Quero que saiba que sua irmã agora tem um marido que vai cuidar dela como ela merece, mas que também respeita suas origens e sua família verdadeira. Fiquei sem palavras diante daquela gentileza. Esse Ricardo era mesmo um bom moço. E meus pais? Isabel perguntou baixinho. Os Bueno, eles sabem que você está aqui? Acho que não. Estou tentando ficar longe deles. Vou contar a eles depois que os convidados forem embora. Ricardo acha que é melhor assim. A festa correu sem maiores problemas. Comi coisas que nunca tinha provado. Ouvi música de orquestra de verdade. Vi gente dançando daquele jeito elegante que só tinha visto em revista. Me senti como se estivesse sonhando. Quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, Isabel me chamou para um canto reservado do jardim, onde uma mesa tinha sido posta com bolo e champanhe. Tenho uma surpresa para você, ela disse com um sorriso misterioso. E então, para meu espanto, vi aparecerem de trás das árvores meus outros irmãos. O Toninho, a Lourdinha, o Pedro, o Sebastião, a Maria, até o Joaquim que não via há anos. Só faltava o Zé, que estava sumido no Rio de Janeiro. Mas como? Perguntei sem entender. Ricardo me ajudou a encontrá-los. Isabel explicou. Queríamos que você tivesse uma surpresa especial. O que se seguiu foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Meus irmãos, agora adultos, alguns já com cabelos grisalhos, abraçando e conhecendo a irmãzinha caçula, que não viam desde que era um bebê. A princípio estavam tímidos, constrangidos com todo aquele luxo, mas logo estavam rindo, contando histórias da nossa infância, lembrando coisas que eu já tinha até esquecido. Isabel, ou Inês, como eles insistiam em chamar, ouvia tudo com olhos brilhantes, como quem finalmente encontra peças de um quebra-cabeça perdido. Foi no meio dessa alegria que os Bueno nos encontraram. A senhora Bueno deu um grito abafado quando viu todos nós reunidos, e o senhor Bueno ficou branco como papel. Isabel, o que significa isso? A senhora Bueno perguntou, a voz trêmula de raiva e choque. Isabel se levantou segurando a mão do marido para buscar coragem. Mamãe, papai, estes são meus irmãos, minha família biológica. Os velhos Bueno ficaram paralisados, como se tivessem visto uma assombração. Como você descobriu? O senhor Bueno finalmente conseguiu perguntar. Isso importa? Isabel respondeu, a voz firme, mas gentil. O importante é que descobri. Sei de tudo agora. Sei que não foram meus pais que morreram. Sei que fui vendida. A senhora Bueno cambaleou, tendo que se apoiar no marido. Filha, nós podemos explicar. Era uma situação complicada. Queríamos tanto uma filha. Eu entendo, Isabel disse, surpreendendo a todos. Entendo que fizeram o que achavam certo naquela época.
Entendo que me amaram, me deram tudo o que puderam. E sou grata por isso. De verdade. Ela se aproximou dos pais adotivos, pegando as mãos deles. Vocês sempre serão meus pais. Os que me criaram, me educaram, me amaram. Mas agora também tenho outra família. Uma que faz parte do que sou, da minha história. E quero que todos convivam em paz, sem mais segredos. Os velhos Bueno olharam para nós, aquele bando de gente simples, e depois de volta para a folha, que criaram com tanto zelo. Por fim, o Sr. Bueno respirou fundo e deu um passo à frente. Se é isso que você quer, filha, respeitaremos sua decisão. Foi um momento tenso, mas de alguma forma também bonito. O encontro de dois mundos tão diferentes, unidos por uma pessoa em comum. Não seria fácil, sabíamos disso. Haveria muito para conversarmos, para entendermos, para perdoarmos. Mas era um começo. Antes que a noite acabasse, perguntei a Isabel sobre a única pessoa que ainda faltava naquela reunião improvável. E a mãe? Você quer conhecê-la também? Um brilho triste passou pelos olhos dela. Quero. Não para cobrar nada, nem para criar laços. Só para entender. Para ver com meus próprios olhos a mulher que me trouxe ao mundo. Mesmo que depois tenha me vendido. Na semana seguinte, depois que os noivos partiram para a lua de mel na Europa, comecei a procurar por nossa mãe. Não foi fácil. Sebastiana tinha sumido de novo. Ninguém sabia para onde. Alguns diziam que tinha ido para minha capital, outros que tinha morrido, outros ainda que vivia como mendiga em alguma cidade do interior. Foram meses de busca, até que finalmente a encontramos num asilo para pobres, em uma cidade vizinha. Estava doente, magra, envelhecida além dos anos. Mal reconheci aquela que um dia tinha sido minha mãe. Quando Isabel voltou da viagem, contei o que tinha descoberto. Juntas fomos visitar Sebastiana. Foi um encontro estranho, triste em muitos sentidos. Nossa mãe não reconheceu nenhuma das duas. A mente dela já estava perdida, vagando em lembranças confusas, misturando passado e presente. É melhor assim, Isabel disse quando saímos de lá. Não tenho raiva dela, só pena. A vida não foi generosa com nossa mãe. Sebastiana morreu poucas semanas depois. Fizemos um enterro simples, com a presença de todos os irmãos que pudemos encontrar. Não havia raiva, nem mágoa. Apenas a aceitação triste de uma vida que poderia ter sido diferente, se as circunstâncias fossem outras. Nos anos que se seguiram, Isabel manteve sua promessa. Mesmo morando em outra cidade com o marido, vinha nos visitar regularmente. Conheceu meus filhos, meus netos. Ajudou os outros irmãos como pôde, sempre com discrição e respeito. Nunca fazendo ninguém se sentir menor por aceitar a ajuda. Os Bueno, com o tempo, também aceitaram essa realidade, mesmo que nunca tenham se sentido totalmente à vontade com a outra família da filha. Olhando para trás agora com meus 85 anos nas costas, entendo que a vida é mesmo feita de encontros e desencontros. De escolhas difíceis, algumas certas, outras erradas, mas todas moldando quem nos tornamos. Minha mãe fez uma escolha terrível quando vendeu a própria filha e abandonou os outros. Mas essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido, acabou traçando um caminho que, décadas depois, nos reuniu novamente. Eu passei a vida me perguntando: por que a filha mais bonita foi dada? Por que ela e não todos nós? Só agora, já no fim da minha jornada, entendo que talvez não exista uma resposta que faça sentido. Às vezes as pessoas simplesmente fazem o que podem com as ferramentas que têm, por mais inadequadas que sejam. Nossa mãe fez o que pôde. Os Bueno fizeram o que puderam. Eu, criança tendo que assumir responsabilidades de adulto, também fiz o que pude. E sabe, meus queridos, se esta história tocou o coração de vocês de alguma forma, se fez vocês pensarem nas próprias famílias, nos próprios laços de sangue, que às vezes são tão complicados, queria pedir uma coisa.
Compartilhem suas próprias histórias. Se inscrevam no canal para ouvir outras histórias como a minha. Porque acredito, do fundo do meu coração, que é compartilhando nossas vivências que conseguimos curar antigas feridas, tanto as nossas quanto as dos outros que nos escutam. O que aprendi com tudo isso é que família vai muito além do sangue. Família são aqueles que ficam quando todos vão embora. São aqueles que nos acolhem nos momentos difíceis, que celebram nossas alegrias, que nos aceitam como somos. O Jair, meus filhos, meus netos, meus irmãos que seguiram comigo nessa caminhada difícil, todos são minha família. Assim como Isabel, e de certa forma até os Bueno, que cuidaram dela quando não pudemos. Inês, nossa Isabel, viveu feliz com Ricardo. Tiveram 3 filhos, todos lindos como ela, todos criados sabendo a história completa da mãe, sem segredos. Os meninos cresceram chamando todos nós de tios e tias, sem distinção entre família rica e família pobre. Era exatamente o que Isabel queria. Um mundo onde suas 2 vidas pudessem coexistir em paz. E quanto a mim? Bem, continuo aqui, nesta mesma casa onde criei meus filhos, onde recebi minha irmã perdida e encontrada, onde agora conto histórias para meus bisnetos. O Jair se foi faz alguns anos. Homem bom, marido fiel, pai dedicado. Sinto falta dele, principalmente nas noites frias quando a casa fica silenciosa demais. Mas não me sinto sozinha. Como poderia? Tenho família espalhada por toda parte agora. Tenho memórias, tenho histórias para contar. E tenho a certeza de que, mesmo com todas as dificuldades, fizemos o melhor que pudemos. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menininha de 12 anos, desesperada, tentando criar os irmãos sozinha, chorando pela caçulinha que foi levada embora, eu diria: tenha força, pequena Cida. Um dia tudo vai fazer sentido. Um dia você vai reencontrar sua Inês. Um dia vocês vão estar sentadas juntas, velhinhas, lembrando de tudo isso e entendendo que a vida, mesmo nos seus momentos mais cruéis, nos prepara para algo maior. E foi assim mesmo que aconteceu. Ontem mesmo, Isabel, que já está uma senhora de respeito com seus 63 anos, veio me visitar. Sentamos na varanda tomando café, vendo meus bisnetos e os netos dela brincando juntos no quintal. Crianças que não sabem e não precisam saber o quanto custou para que pudessem estar ali, brincando livres, sem as sombras do passado. Sabe, Cida? Isabel me disse, segurando minha mão enrugada na dela. Fico pensando no que teria sido de mim se não tivesse te encontrado naquela casa, se não tivesse descoberto a verdade. Teria sido feliz do mesmo jeito. Respondi. Você construiu uma vida bonita. Sim, mas estaria incompleta. Sempre senti que faltava algo, uma peça do quebra-cabeça. Agora entendo que era vocês, meus irmãos, minhas raízes. Olhamos juntas para as crianças correndo, rindo, vivendo o presente sem as dores do passado. E naquele momento, soube que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero, tudo tinha nos trazido até ali, até aquela tarde de paz. A menina que foi dada, vendida para um mundo que não era o nosso, tinha encontrado seu caminho de volta. Não para ficar presa ao passado, mas para costurar o futuro, unindo os retalhos coloridos de nossas vidas tão diferentes em uma colcha só, linda e imperfeita como toda a história verdadeira. E no fim, não é isso que todos queremos? Encontrar nosso lugar no mundo, saber de onde viemos, entender para onde vamos? Minha Inês encontrou. Eu também. E espero, do fundo do coração, que você que me ouviu até aqui também encontre o seu.